Estamos apresentando o IRIT, Instituto Metodista Renovado de Ensino Teológico. Essa é uma ideia que estava latente quando começamos o trabalho com o grupo de 17 jovens carismáticos, aos quais foi transmitido conhecimento básico mediante estudos de discipulado no Evangelho de João, Efésios e etc. E então, nessa oportunidade, eu escrevi o livro Conhecimento, que é 1985, para incrementar exatamente essa ideia de conhecer a Deus, conhecer as coisas, etc. Depois escrevemos o Núcleo de Discipulado, que era um livro básico que se tornaria o modelo de discipulado da Igreja Metodista Renovada. E esse conhecimento foi transmitido para outros grupos, porém já não era possível reunir sempre 17 jovens para repetir de forma empírica aquilo que foi feito no momento extraordinário que foi quando eles saíram da Igreja Católica com o desejo de aprender, e nós estudávamos de sábado e domingo das 7 da manhã até, às vezes, às 19 horas, de uma forma exaustiva. Então, pensamos no quê? Como proporcionar esse conhecimento às outras pessoas, especialmente as pessoas da nossa igreja. Nós então criamos essa ideia do Instituto Metodista Renovado, que seria um instituto que ia transmitir esse conhecimento com base nos livros que eu escrevi, em todos os outros livros, em texto, mantendo uma doutrina carismática, que foi o livro A Propósito de Carismático, que eu escrevi exatamente para atender essa demanda sobre renovação e inteligência, renovação e conhecimento, renovação e pé no chão, como se costuma dizer. Então, criamos o Instituto Metodista de Ensino Teológico. Agora, então, nessa oportunidade, nós estamos oferecendo à nossa igreja e conclamando aos líderes para que matriculem seus discípulos, membros das nossas igrejas, para que eles cresçam no conhecimento. Que não é só um crescimento na graça, mas também no conhecimento, para que possamos expandir o nosso ministério com qualidade. Porque a igreja tem muitas, irmão. Tem igreja até mesmo que não estuda nada. As pessoas amanhecem, se acham, dizem que é pastor, alguém diz que ele é, e ele sai fazendo uma leitura textual, literal dos textos bíblicos e provocando os mais incríveis escândalos teológicos que se possa imaginar. Então, o Instituto Metodista Renovado de Ensino Teológico propõe à nossa igreja para que tenha a razão como um método para conferir e para controlar e para regulamentar, para aprimorar a revelação. Porque as pessoas podem ter uma revelação e ela pode ser um absurdo teológico. Então a razão vai corrigir, vai disciplinar a questão da revelação, do conhecimento, do carisma mesmo. Então a razão vai ser muito útil. E como é que nós podemos se pautar pela razão? Só é possível se você tiver cursando ou ter cursado um ensino teológico. Algumas pessoas, evidentemente, são autodidatas. Eu mesmo fiz muita coisa assim. Estudei por minha própria conta. Eu sou autodidata. Mas isso não posso exigir que todos sejam autodidatas. É preciso ter um formato, um lugar onde a pessoa possa aprender de acordo com alguns princípios. Os nossos são simples, são carismáticos, mas também usando exatamente aquilo que João Velho dizia, a razão, a experiência, a revelação, e fazendo assim você coloca as coisas nos seus devidos lugares. O Wesley teve exatamente esse princípio de estudar e se aprimorar também pela razão. Ele lia Horácio, ele leu alguns clássicos daquele tempo, muitos deles leram Agostinho, eles liam Cícero, Horácio, Plotino, que era para aperfeiçoar a razão. Quer dizer, eles apelavam à filosofia para poder fazer uma boa teologia. Orígenes fez isso. Orígenes é o primeiro que usa a filosofia para aprimorar a teologia.
Muitas coisas na Bíblia, segundo a origem, não se consegue explicar sem a filosofia, sem auxílio da filosofia. A propósito, a filosofia nos períodos pré-socráticos e posteriores, mesmo até Aristóteles, filosofia era o mesmo que teologia, até porque os gregos faziam a religiosidade deles mediante a aplicação de princípios filosóficos, não era teológico. Porque também não tinha. Teológico significa estudo das coisas relacionadas à divindade, a Deus. Então, o que os gregos faziam? Eles faziam filosofia dentro da religião deles, que era uma religião mitológica, mas ela era analisada a partir dos princípios filosóficos. Então, a filosofia e a teologia sempre andaram quase como sinônimos. Depois se separaram. Entrou a teologia, a partir, claro, de Jesus Cristo, dos hebreus, depois dos pais da igreja. Então, a teologia cria corpo, mas ela necessita da filosofia. Agostinho fez isso. Então, às vezes você vê Agostinho dizendo que a filosofia não era tão importante, mas no fim ele era um filósofo. E outros também, que Lutero mesmo, que não aceitava tanto a filosofia, mas muita coisa ele fez baseado na filosofia. Era impossível a pessoa não fazer uso, nem que seja minimamente, da filosofia. Então, o Instituto Metodista Renovado de Ensino Teológico propõe aos nossos líderes uma oportunidade para se alcançar o alvo, um objetivo, e se alcançar também um padrão, que possa a nossa igreja ter um padrão de pensamento uniforme. Não podemos ter uma pessoa aqui, por exemplo, orando por peças de pano, fazendo promessas do tipo que você vê na televisão, fazendo confusão com a teologia. Quer dizer, nós não vamos ter esse problema. Não temos. E não teremos, porque o Instituto Metodista Renovado de Ensino Teológico vai cuidar exatamente, não só exatamente, mas também desse problema, para que ele não surja na nossa igreja. Não apareça como alguma coisa extraordinária ou como um barco salva-vidas, as pessoas apelarem para coisas absurdas. Nós vamos seguir aqueles princípios da igreja primitiva, dos pais apologéticos, para defender a sã doutrina e seguir adiante em direção do nosso alvo, da Igreja Metodista Renovada. Deus abençoe, muito obrigado. Eu quero ver agora todos fazendo suas matrículas. Amém? Olá, eu sou a Verônica, sou diretora do seminário, do INRIT Metodista Renovado. E é uma alegria estar aqui hoje para falar de uma expansão do nosso seminário, que é o INRIT EAD. Eu iniciei na Metodista Renovada em 98, quando me converti, né? E buscando conhecimento, já me inscrevi no seminário. E na situação, nós fizemos 3 anos, aquela turma. E em termos de conteúdo teológico, filosófico, o seminário sempre foi muito rico, porque é um propósito do nosso bispo primaz, zelar pelas escrituras. Porém, havia uma necessidade de uma organização acadêmica. E eu, como pedagoga, diretora de escola, procurei o bispo Inaldo para ver a possibilidade dessa organização. E ele aceitou a ideia, a proposta, e a partir de 2006 o INRIT foi reestruturado. Hoje nós temos 18 disciplinas e ele funciona em 2 anos, só que nós temos apenas na primeira região. E conseguimos atender bem a liderança que compõe a primeira região, que hoje, em média, de 14 igrejas. Mas a igreja expandiu, hoje nós temos 7 regiões em todo o Brasil, e há uma necessidade de nivelar a questão teológica, fortalecer a liderança, que vem outras lideranças, vem vindo com o tempo, e era um desejo já do nosso bispo, o EAD, mas nós não tínhamos ainda essa estrutura. Hoje o Senhor preparou essa estrutura para a gente, estamos iniciando com esse trabalho, e faremos o lançamento dele agora, para 2019, agora em 2019, do INRIT EAD, que vai atender as 7 regiões que contemplam
a nossa igreja. E eu estou grata ao Senhor por esse momento, porque o INRIT já tem 34 anos de trabalho e poder expandir de uma forma organizada, tenho certeza que trará benefícios, não só para a nossa igreja, como também para os membros, para as pessoas que se achegarão até nós, porque nossa liderança estará fortalecida, enriquecida com a simplicidade do Evangelho, mas também o que a gente zela é a fidelidade às Escrituras. E espero que seja uma bênção o EAD, como tem sido presencial na primeira região. Não fique de fora, faça a sua inscrição e participe conosco dessa grande obra. Um abraço. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou evangelista da primeira região e também atuo como professor no seminário em 2 matérias. No INRIT EAD, eu estarei atuando como coordenador teológico e todo professor ele tem o papel de edificar os santos para a obra do ministério. E eu, como coordenador teológico, tenho o desejo, então, e a função de cuidar, de respeitar e de buscar ao máximo fazer com que essa teologia, que é o meio pelo qual os santos são edificados, ser algo saudável, ser algo bíblico, ser algo que agrade a Deus. Meu desejo é que esse seminário possa ser uma bênção, não só aqui em Ribeirão Preto, onde já acontece, onde eu já atuo como professor de apologética e escatologia, mas também que o ensino agora à distância possa alcançar não somente Ribeirão, mas toda a região e o Brasil inteiro. Que Deus possa abençoar cada um que for se inscrever e que dê graça para nós atuarmos na obra dele de forma honrosa, de forma digna, de forma que seja agradável a ele. Meu nome é Augusto Donegá, eu sou evangelista da primeira região. No seminário presencial sou professor de teologia sistemática. Minha formação é em teologia pela Faculdade Metodista e eu fiz EAD. Então eu sei que vocês vão estarem se enfrentando nesse tempo, alguns terão medo disso. E a minha função como coordenador tecnológico é fazer ser o mais simples possível para vocês, facilitar a interação entre professor e aluno, entre o bispo e os alunos e os professores, e que possamos, por meio do EAD, não criar uma distância, mas diminuir essa distância, onde possamos estar juntos, um com os outros, crescendo em aprendizado e principalmente na graça de Deus. Que possamos ter uma caminhada teológica bem prática e que possa acrescentar, tanto para as nossas vidas como filhos de Deus, quanto na nossa caminhada na nossa igreja, onde congregamos e vamos contribuir para o crescimento do reino de Deus, tá? Fico um grande abraço para todos vocês que estarão se inscrevendo e que a nossa caminhada seja agraciada pela presença de Deus.